Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Começamos agora mais um jornal Alerta Cristão. E hoje, irmão, o tema de hoje é sobre questão de dízimo e de sacrifícios. E você pode ver aqui na tela, nós temos aqui um sábio da Babilônia que anda pervertendo o Evangelho, falando aquilo que ele não entende. Como está na própria Escritura, Deus diz que destruiria a sabedoria desses homens, desses sábios do mundo. Então, a partir de agora, irmãos, nós vamos destruir a sabedoria desse Mário Persona, né? Ele não conhece nada sobre a história de Cristo, sobre o sacrifício que Jesus fez. Ele não conhece nada sobre as doutrinas e a lei de Jesus Cristo. Então, irmão, você vai me acompanhar toda a matéria deste homem aqui. E uma coisa que eu quero falar para as pessoas é que o erro dos cristãos é ouvir esses homens e não examinar as Escrituras. Então muitos saem seguindo a estes homens sábios da Babilônia, mas não procuram examinar as Escrituras. A preguiça dos cristãos examinar, ler a Bíblia para conhecer a sabedoria é muito grande. E hoje, nesse fim dos tempos, tem muitas pessoas seguindo os sábios do mundo. E é triste, e esses cristãos da carne está deixando Deus irado. Então, meu irmão, você vai me acompanhar a partir de agora, todo o mistério. Não deixe de acompanhar o segundo vídeo. Lá no segundo vídeo e o terceiro, lá eu vou estar explicando todo o mistério, aonde você deve dar seu dízimo. Tá bom, irmão? Me acompanhe o segundo e o terceiro vídeo. Olha só, irmão. Ele diz que Jesus diz que é para dar o dízimo. Me acompanhe esse vídeo e logo após nós voltamos. Jesus disse nos evangelhos que o dízimo devia ser pago. Sim, Jesus disse que o dízimo devia ser pago, sim. Em Mateus 23, ele diz ali: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais ou dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, ou seja, aquelas que era dar o dízimo de todas aquelas coisas. Então, como você viu aí, irmão, ele confirma realmente que Jesus disse que é para dar o dízimo. Mas só que ele acrescenta aí a história do leproso. Ele continua aí se justificando. Me acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. A ave viva para o campo aberto. Essa era a lei do curado de lepra. Como você faria hoje, caso você fosse curado de lepra, considerando que o Senhor Jesus mandou um curado de lepra fazer tudo isso no Evangelho? Como você faria? Primeiro você teria um grande problema, porque já não existe mais o templo de Jerusalém. Jesus mandou que ele fosse ao templo fazer isso. E se você fosse até o templo hoje, tentando... Então você veja aí, irmão. Ele botou a história do leproso, dizendo que quando um leproso ele é curado, ele teria que fazer um sacrifício, né, de animais, que era uma pomba. Então Jesus mandou esse leproso fazer este sacrifício, ir até o sacerdote, até o templo, para fazer esse sacrifício dos animais. Mas a pergunta que eu faço, irmão, a pessoa que é curada hoje de lepra, será que ela deve fazer esses sacrifícios de animais? Então me acompanhe lá no segundo vídeo, que eu vou lhe dar toda a resposta. Então olha só aqui, irmão. Ele diz que se você
é curado de lepra, se você é curado de lepra, ele diz que você teria um problema. Você teria um problema porque não tem mais o templo de Jerusalém. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. De lepra. Como você faria hoje caso você fosse curado de lepra, considerando que o Senhor Jesus mandou um curado de lepra fazer tudo isso no Evangelho? Como você faria? Primeiro você teria um grande problema, porque já não existe mais o templo de Jerusalém. Jesus mandou que ele fosse ao templo fazer isso. E se você fosse... Então você veja aí, irmão. Ele disse que você teria um problema. Se você fosse curado de uma lepra, você teria um problema para oferecer o sacrifício de animais, porque não tem mais o templo de Jerusalém. Então, se uma pessoa ela é curada da lepra, e aí? Como é que ela vai fazer o sacrifício de animais se não tem mais o templo de Jerusalém? Para você ver, irmão, a astúcia e a ignorância desse Mário Persona. Ele não conhece nada da história do Velho Testamento, as mudanças de lei que houve no Velho Testamento. Eu quero dizer aqui, irmão, que Cristo, enquanto Jesus estava ali, cumprindo a lei de Moisés, a questão do sacrifício de animais, que um leproso, né? A lei do leproso era essa. Quando ele era curado, ele teria que fazer esse sacrifício, né? Era a lei do leproso. Então, irmão, eu quero dizer que quando Jesus ele morre e ressuscita, essas leis do leproso de oferecer o sacrifício de animais acabou, não existe mais. Você lê lá em Hebreus 10, lá você vai ter todas as suas respostas e você não terá mais dúvida. Então Jesus ele aboliu, né? Deus aboliu a lei do leproso. Não precisa mais o leproso fazer sacrifício pelos animais, né? Me acompanhe, irmão, lá no segundo vídeo, que você vai saber o capítulo e versículo sobre essas leis que foram abolidas. Então, olha só aqui, irmão. Nós vamos agora, irmão, olha só. Ele diz que você teria dificuldade de encontrar um sacerdote da tribo de Levi, né? Porque o leproso ele teria que encontrar um sacerdote levita, para fazer o sacrifício dos animais. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Islâmica que ocupa hoje o lugar do templo, é provável que algum radical islâmico transformasse você em sacrifício. Você também teria dificuldade de encontrar um sacerdote da linhagem de Levi, como devia ser no mandamento dado pela lei de Moisés. Percebe? Em Mateus 5. Então você viu aí, irmão, ele diz que o leproso ele teria dificuldade de encontrar um sacerdote levita, né? Só que esse homem aqui, Mário Persona, irmão, ele não conhece nada da lei de Moisés, né? Porque havia dois tipos de sacerdotes. Havia os sacerdotes levitas e havia também os sacerdotes da tribo de Judá. A tribo de Judá não tinha recebido cargo de se tornar sacerdote junto com os levitas, né? Moisés nunca deu a tribo de Judá para se tornar sacerdote. Mas quando há mudança de sacerdote, há mudanças de lei. Então a tribo de Judá passaram a se tornar sacerdotes, né? Os levitas davam o dízimo a outro sacerdote da tribo, né, da descendência de Abraão. Lá no segundo vídeo eu vou mostrar lá tudo para vocês. Que acompanhem o segundo vídeo, que lá você vai ter todo o capítulo
versículo e toda a resposta. E também, irmão, ele diz, né, que você sacrificar um animal cada vez que brigasse com o seu irmão, né? Ele diz que toda vez que você fosse brigar com o seu irmão, você teria que sacrificar um animal, né? Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Então você veja aí, irmão, né? Ele diz que você, se você brigasse com o seu irmão, você teria que sacrificar um animal para Deus perdoar seu pecado. Para você ver, irmão, a loucura e a heresia deste Mário Persona, um sábio da Babilônia. Ele não conhece nada do Velho Testamento e nem do Novo Testamento. São homens que vivem isolados em textos isolados para aplicar o engano, a mentira. Então você veja aí, irmão, né? Como eu já falei, Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele já fez tudo aquilo, né? Jesus, ele sacrificou por todos nós. Não existe mais sacrifício de animais. Não existe mais você fazer o sacrifício de animais. Mas Jesus Cristo, ele já nos ensina o que nós devemos fazer quando o irmão peca contra nós. Quando nós temos uma intriga com o irmão, Jesus já dá o mandamento como nós devemos fazer. Me acompanhe lá, irmão, no segundo vídeo e lá você vai ver toda a resposta. Então você veja aí, irmão, são muitos nesse fim dos tempos, são muitos vários mestres, homens que tentam se passar por mestres, doutores da lei, homens que tentam se passar por pastor de Deus, homens que tentam se passar por profetas de Deus e também irmãos que tentam se passar que é irmão nosso. No fim dos tempos está cheio, irmão. O que tem de mestre surgindo agora é muito grande. Principalmente a igreja adventista da sétimo dia. O que tem naquela igreja é mestres, doutorados. Então, irmão, você viu aí. Me acompanhe o segundo vídeo e o terceiro. Lá você vai encontrar toda a resposta. Quando você ouvir esses homens sábios da Babilônia, seja um pastor da teologia, irmãos, corra para as Escrituras, leia todo o contexto, leia todinho, porque o segredo do cristão se tornar um grande sábio do Senhor é você, irmão, leia a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, leia a Bíblia todinha, e daí Deus vai ver que você está interessado em conhecer a toda a verdade. Então Deus vai lhe dar o dom. Deus vai lhe dar o dom de você discernir as Escrituras. Porque Deus disse que é Ele que ensina. Porque se nós depender, irmãos, de somente ouvir o que os pastores da teologia ensinam e esses homens sábios da Babilônia ensinam, nós vamos cometer perversidade. Nós vamos abolir o que está aqui e daí Deus vai envergonhar você, porque Deus diz que envergonha todos aqueles que pervertem o seu evangelho, a sua doutrina. Então, irmão, eu agradeço a todos, me acompanhe lá no Facebook e também no YouTube, lá no YouTube, roberto.com.br. Lá você encontra todo o mistério das Escrituras, da qual os pastores não revelaram e não revelam para as ovelhas. Porque o tempo de hoje, irmão, desse fim dos tempos, é de se cumprir o que diz Daniel. Deus diz que enviaria os seus sábios para o meio dessa nação que está se tornando perversa com Deus. Muitas pessoas estão seguindo os seus líderes mais do que a Deus. Muitos só querem ouvir
mas não querem examinar as Escrituras porque a preguiça é muito grande. Por isso que muitos estão caindo no engano de Satanás. Tem muitos aprendendo as doutrinas de demônio. Eu agradeço a todos, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. E o Jornal Alerta Cristão fica por aqui. Fica com Deus e até mais. Então vamos aqui, irmão, dar continuidade aqui, olha só. Aqui em Hebreus. Está aqui em Hebreus. Vamos aqui para o versículo 15, né? Hebreus 7, versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida insolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa das suas fraquezas e autoridades, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Né, irmão? Então, a lei dos 10 mandamentos lá nunca aperfeiçoou ninguém. Tudo que o povo fazia de sacrifício de animais para o levita, nunca aperfeiçoaram ele, nunca apagou pecado nenhum. Apenas Deus estava fazendo aquilo, como está lá escrito no Velho Testamento, está aqui escrito, que Deus estava fazendo aquilo para ver o que tinha no corações daquele povo judeus de Israel, para acostumar o povo a obedecer à lei de Deus. Está escrito aqui, irmão. Era só apenas para o povo acostumar até Cristo vir, né? Como você pode ver aqui, irmão, aqui no versículo, né? No versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de haver outro sacerdote? Então veja aí, irmão, se aquele sacrifício que dado pelo pecado dado aos levitas, que necessidade teria de Cristo vir, né? Então nada adiantou de o povo oferecer sacrifício de animais pelos seus pecados. Então você veja aí, irmão, uma prova tremenda. E eu quero dizer, irmão, que Jesus ele veio da tribo de Judá, da tribo que não tinha um cargo de ser sacerdote junto com os levitas. Então a tribo de Levi passou, ou a tribo de Judá passou a ter cargo, ser chamado sacerdote. E Jesus veio da tribo de Judá, da qual Moisés não tinha dado, né, para eles serem sacerdotes junto com os levitas. Jesus se tornou autor, o grande sacerdote para sempre, pela ordenança não de mandamento humano, mas de Deus. Jesus se tornou o sacerdote, o profeta, o pastor, o servo, ele se tornou tudo em um. A lei, toda a lei está em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmão. Então quero dizer, Marcos Persona, quero deixar esse versículo para você ir lá e conferir. Você confira lá, Marcos Persona, em Atos 4:36. Barnabé, ele era natural da tribo levita, da tribo dos levitas. E Barnabé, Mário Persona, ele deu o dízimo, ele deu a oferta. Dízimo é uma oferta. Barnabé ele deu o dízimo para
os apóstolos ali para a necessidade do povo. Para você ver, Marco Persona, que o próprio levita deu o dízimo a outra pessoa de Abraão. E eu quero dizer também, Marco Persona, que o sacrifício que Abel fez de animal já representava ali o sacrifício como se fosse do pecado. Como você sabe disso, quando o povo pecava, oferecia um animal. Então o sacrifício de Abel já simbolizava o sacrifício de animal. E o sacrifício, a oferta de Caim, que era do fruto do campo, já representava o dízimo Marco Persona. Então por isso que eu digo e afirmo que o dízimo é uma oferta ao Senhor. Jacó oferecia o dízimo ao Senhor e não era 10%. Ele oferecia de tudo que ele ganhava, ele disse que ia oferecer o dízimo a Deus. Entendeu, Marco Persona? Então não venha com essa conversinha que é só no templo de Jerusalém que eu teria que dar meu dízimo. Não, Marco Persona. O dízimo começou desde Caim e Abel. Ali já representava o dízimo. Entendeu, Marco Persona? Não existia templo no tempo de Abraão, quando ele deu o dízimo a outra pessoa, ao outro sacerdote Melquisedeque. Então não me fala besteira. Não pise na Escritura, Marco Persona, porque você foi reprovado diante das Escrituras, diante de Deus. Que Deus lhe convença desses seus erros absurdo e polêmico, e que você se converta e venha para as Escrituras, peça sabedoria a Deus, que Deus lhe dá. Eu quero dizer a todos que Deus compara a Bíblia como um ouro. Para você encontrar ouro, você tem que cavar bastante. Você tem que suar, cavar até encontrar o ouro. Bem assim é a Bíblia, irmão. Deus compara a Bíblia a um ouro, como as meninas dos teus olhos. Se você quer sabedoria, conhecer a sabedoria pura, não essa sabedoria dos pastores da teologia, mas a sabedoria que vem daqui, que Deus ele lhe dá o dom de você compreender as Escrituras. Agora, se você quer a sabedoria, o ouro mais fácil de se encontrar, a comida sólida, o leite sólido, é só você ir para teologias, para as faculdades, pegar seu diploma, para depois Deus envergonhar você. Deus irá envergonhar você, porque Paulo diz que ele não aprendeu nas tradições que vêm dos homens, que são as academias das filosofias, dos mestrado, doutorado, e todos esses pastores estão passando vergonha e sendo reprovados diante das Escrituras. E a prova, você mesmo estão vendo os erros, os acréscimos, os adultérios e a perversão que ele faz, a contradição que ele faz com a própria Escritura. Todos esses pastores da teologia, como a sétimo dia, eles não honram muito a Jesus Cristo. Eles citam mais Velho Testamento, mas eles não honram a Jesus Cristo. Então, eu quero dizer ao irmão, ao que diz ser irmão, que mandou esse vídeo do Mário Persona, que mande para mim os verdadeiros sábios do Senhor, os verdadeiros adoradores. Porque se você mandar esses sábios do mundo, você só vai passar vergonha, meu amado. Você só vai passar vergonha, né? Então eu agradeço a todos. Não esqueça, irmão, de me acompanhar no YouTube, José Roberto. Não me esqueça de me acompanhar no YouTube, roberto.com.br. Lá você encontra toda a verdade, sabedoria pura que vem das Escrituras, né? Eu agradeço a todos e o jornal Alerta Cristão fica por aqui. Fica atento, porque em breve nós teremos mais notícias e polêmica desses pastores que não são de Deus. Que Deus abençoe a todos e fique com Deus.